Glória a Deus. A paz de Deus esteja com todos. Amém. Continuando nossos trabalhos sobre raciocínios de acordo com as Escrituras Sagradas, nós vamos dar início nesse artigo, nesse capítulo, sobre histórias bíblicas. Segundo a Bíblia, o que é Babilônia? Antes de, nesse parágrafo, nós vamos saber primeiro o que era a Torre de Babel. A Torre de Babel era uma torre muito alta que os descendentes de Noé tentaram construir para chegar aos céus. Deus não se agradou da construção e confundiu as línguas. A Torre de Babel, ela nunca foi completada. Depois do dilúvio, os filhos de Noé tiveram muitos descendentes que repovoaram a terra. Eles começaram a se espalhar pela terra, mas quando chegaram a uma planície em Sinear, decidiram ficar lá. Sinear era a região da Mesopotâmia, que mais tarde ficou conhecida por suas grandes cidades, como a Babilônia. Nesse tempo, todos falavam a mesma língua, conforme Gênesis, capítulo 11, versículo 1 e 2. Lá fizeram tijolos, decidiram construir uma cidade. O grande marco dessa cidade seria uma grande torre que alcançaria os céus, conforme está escrito em Gênesis, no capítulo 11, versículo 3 e 4. Deus viu a torre, a cidade, e não se agradou. Por isso ele confundiu as línguas. E as pessoas já não conseguiam entender. Como eles não conseguiam mais se comunicar, as pessoas pararam de construir a cidade à toa. Esse lugar ficou conhecido como Babel, que significa confusão. As pessoas saíram de Babel e se espalharam pela terra, conforme nós podemos ver em Gênesis capítulo 11, versículo 8 e 9. Como era a Torre de Babel? A Bíblia não diz como era a Torre de Babel. Apenas sabemos que o objetivo era ser uma torre muito grande. Ninguém conhecia a localização exata da Torre de Babel. Outras torres que foram construídas muito tempo depois nessa região tinham a forma de pirâmides, com torres de cada vez mais pequenas, construídas uma sobre a outra. Essas estruturas são chamadas de zigurates. A Torre de Babel poderia ter sido uma versão muito antiga do zigurate. Os zigurates tinham uma função religiosa. No topo, normalmente tinha um altar, onde se invocavam os deuses. Essas torres eram conhecidas como caminhos para o céu, porque supostamente faziam a ligação entre os deuses no céu e as pessoas na terra. Supostamente, veja bem. Talvez seja por isso que os construtores da Torre de Babel queriam chegar ao céu. Qual era o idioma na Torre de Babel? A Bíblia não diz qual era o idioma da época, apesar de não sabermos exatamente qual era o idioma. A Bíblia afirma que todas as pessoas no mundo falavam apenas uma língua, conforme Gênesis capítulo 11, versículo 1. No capítulo 10 de Gênesis, temos o relato da expansão dos povos a partir dos filhos de Noé, os Sem, Cã e Jafé.
Com esta descrição, temos o entendimento que os descendentes de Noé habitaram nas redondezas da Torre de Babel e, após a sua queda, dispersaram-se em clãs, formando diferentes povos e nações, conforme nós podemos ver em Gênesis capítulo 10, versículo 32. Outro indício que há na Bíblia é que os clãs formados possuíam mais de um idioma e não um idioma por descendente, como o exemplo a descendência de Cã, em Gênesis capítulo 10, versículo 20. Por que Deus não aprovou a construção da Torre de Babel? A Bíblia não diz exatamente por que Deus não aprovou a Torre de Babel, mas a Bíblia diz que os homens queriam construir a Torre de Babel para se tornarem famosos. Eles estavam pensando apenas na sua própria fama e glória. Aí já entrou no ser humano o orgulho, a ganância, né? O desejo de conquistar os bens materiais. Os homens também não consultaram a Deus antes de construir a Torre de Babel, né? A construção foi começada sem aprovação de Deus, mesmo se estavam construindo a torre para adorar a Deus. Não estavam preocupados em ouvir a voz de Deus. Gênesis capítulo 11, versículo 7, versículos 5 e 7. Deus, aleluia, santo Deus. O que é a Babilônia? O que ela significa, não é? A Babilônia era a capital do Império Babilônico, que conquistou o reino de Judá. Muitos judeus foram exilados para a Babilônia. Como se diz, muitos, nem todos. Em alguma parte da Bíblia, a Babilônia também simboliza a corrupção espiritual. Babilônia era uma cidade muito antiga e próspera, situada no atual Iraque de hoje. Era um poderoso centro comercial e cultural e se tornou na capital de um império. O imperador babilônico Nabucodonosor invadiu o reino de Judá, que ficou debaixo de seu poder. Quando Judá se rebelou, Nabucodonosor atacou o país novamente, destruiu Jerusalém e deportou o povo para a Babilônia. Nós vemos em Reis, 2 Reis, capítulo 25, verso 8 a 11. Na Babilônia, a comunidade judaica exilada prosperou. E o profeta Daniel se tornou um ministro muito importante do rei da Babilônia, conforme nós vemos em Daniel, capítulo 2, versículo 48 e 49. Alguns judeus voltaram para Israel muitos anos mais tarde, mas muitos permaneceram na Babilônia. Mesmo depois da queda do império, a Babilônia continuou a ter influência e prestígio. A cidade acabou sendo abandonada e seu território se tornou um deserto. A Babilônia simbólica. Deus usou o Império Babilônico para castigar seu povo por sua desobediência e idolatria. Na Babilônia, eles se voltaram novamente para Deus de coração sincero, isso é, os judeus. Mas, por causa da crueldade dos babilônios, Deus prometeu castigar a Babilônia. Nós podemos ver em Isaías capítulo 13, nos versos 19 e 20. Mais tarde, a Babilônia se tornou um símbolo de degradação moral, idolatria e materialismo. A Bíblia usa a figura de Babilônia para explicar que Deus vai castigar a sociedade que se comportar assim e o rejeita. Quando um povo se torna arrogante e ganancioso, com certeza cairá na desgraça.
Quem foi o Nabucodonosor? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Nabucodonosor foi o rei mais poderoso do Império Babilônico. Ele conquistou o reino de Judá e destruiu Jerusalém. O profeta Daniel servia na corte do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor reinou sobre a Babilônia durante mais de 40 anos e conquistou várias terras. Também realizou muitas obras de construções na cidade de Babilônia. Muitos artefatos e documentos históricos contam sobre seus efeitos e confirmam os relatos da Bíblia. O Nabucodonosor na Bíblia. A Bíblia conta como Nabucodonosor conquistou o reino de Judá. Na sua primeira campanha contra o Egito, Nabucodonosor invadiu Judá e obrigou o rei Jeoaquim a se tornar seu vassalo, conforme nós vemos em 2 Reis, capítulo 24, versículo 1. Ele levou alguns jovens da nobreza de Judá, incluindo Daniel e seus amigos, para a Babilônia. 3 anos depois, Jeoaquim se rebelou contra Nabucodonosor. Entretanto, Jeoaquim morreu e o seu filho, Jeoaquim, subiu ao trono. Hoje nós podemos dizer o Jeoaquim Júnior, né? Filho. Mas Nabucodonosor sitiou Jerusalém e Jeoaquim se rendeu. Nabucodonosor levou Joaquim e todas as pessoas importantes de Jerusalém para a Babilônia. 2 Rei, capítulo 24, versículo 15. Também levou muitos tesouros, deixando apenas as pessoas mais pobres. Nabucodonosor colocou Zedequias, tio de Joaquim, no trono de Judá. 9 anos depois, Zedequias se rebelou e Nabucodonosor sitiou Jerusalém novamente. O cercou durante quase 2 anos. Por fim, Nabucodonosor venceu e levou Zedequias prisioneiro para a Babilônia, junto com quase todo o resto do povo de Judá. E Nabucodonosor, nessa época, destruiu o templo de Jerusalém, arrasou Jerusalém, conforme 2 Reis, capítulo 25, verso 8 e 10. Também mandou matar muitos oficiais israelitas, incluindo alguns sacerdotes. Nabucodonosor era um homem muito violento. Daniel e seus amigos se tornaram importantes na corte de Nabucodonosor, porque Deus lhe deu muita sabedoria e inteligência, conforme está escrito em Daniel, capítulo 1, versículo 18 e 20. Segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho que o inquietou. Nenhum dos magos do reino conseguiram dar uma interpretação. Então Daniel revelou o sonho e sua interpretação a Daniel. Ele explicou a Nabucodonosor que o sonho era sobre o futuro do império babilônico. Nabucodonosor ficou impressionado com o poder de Deus e levou Daniel a governante da província da Babilônia, conforme nós podemos ver Daniel capítulo 2, versículo 47 e 49. Algum tempo depois, Nabucodonosor criou uma imagem de ouro e ordenou que todos os oficiais do império se prostrassem diante dela. Mas os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a adorar a imagem. Eles apenas adoravam a Deus. Nabucodonosor ficou tão furioso com eles e mandou lançá-los na fornalha muito quente. Olhando para a fornalha, Nabucodonosor viu os 3 homens de pé junto com uma quarta pessoa, que parecia um filho dos deuses. Vamos ler em Daniel capítulo 3, versículo 24 e 25. Os 3 saíram ilesos da fornalha e Nabucodonosor ficou maravilhado. Mais tarde, Nabucodonosor ficou muito arrogante com todos os seus feitos. Ele teve outro sonho e Daniel lhe anunciou que ele iria ficar louco, como um animal durante 7 tempos, se não se arrependesse de seus pecados. Nós vemos em Daniel capítulo 4, versículo 27. Nabucodonosor ignorou Daniel e 1 ano depois ficou louco. Ele se comportou como um animal até que reconheceu a soberania de Deus. Nabucodonosor se arrependeu de suas arrogâncias e deu glória a Deus.
Vemos aí Daniel capítulo 4, versículo 37. Vamos fazer uma pausa e em seguida continuaremos com esse assunto.